Ó, vamos lá. Temos três informações, A, B, C. Eu pedi para vocês não usarem mais invisibilidade do debate, beleza? Então, a primeira observação é a seguinte: não use invisibilidade do debate, mas eu vou te dar uma solução. Menina, não usaremos ela como tese. Não use como tese. Vai usar como? Desdobramento. Use como contexto ou desdobramento. Ô, Bruninho, o que é contexto? Quando tu fala contexto, o que é exatamente contexto? É algo que prepara para um desdobramento forte. Não é exatamente o desdobramento super impactante, mas é a preparação para o que está por vir. É como se você preparasse dentro do parágrafo o cenário para um argumento. Mas é um desdobramento. O contexto, vamos lá, então resumindo, um contexto, quando eu falo contexto, um contexto é sempre um desdobramento. Mas é porque às vezes eu entendo que ele é um preparatório do desdobramento bom. Aquele que vai dar a porrada absurda, entendeu? Por isso que eu chamo de contexto. É como se fosse uma prévia do argumento bom. Usaremos o quê? Aí vem para a segunda informação. Usaremos falha educacional e influência midiática. Use falha educacional ou influência midiática. Aí um aluno pode perguntar: o que porra tem a ver uma coisa com a outra? Vou explicar. Não, não é só isso não. E é aqui onde está o problema do uso da invisibilidade. O aluno esquece de dar concretude ao que é debate realmente. Então vamos lá. Agora provando para você que não vale a pena usar invisibilidade do debate. Primeiro eu digo que não pode ser feito, agora eu digo o porquê e como fazer. Brunão, sem a obrigação de acertar, tá? Sem compromisso. Vai na vibe. Concretamente, o que é debate? Numa tese sobre invisibilidade. Não, é sinônimo. Sinônimo. Tá vendo que é complicado? Ah, mas aí depende do tema. Não, não pode depender do tema. Existe uma concretude prévia antes do tema. Problema genérico. Difícil pra caralho, tá entendendo, velho? E aí, olha o tanto de alunos e candidatos que estavam usando invisibilidade de debate de forma leviana. Gente, a primeira concretude da invisibilidade do debate é acesso à informação. Acesso à informação. Aí eu vou fazer o quê, Majuzinha? Vou destacar info e vou lembrar como é que na sociedade atual a gente tem acesso à informação. Ou pela internet, ou por onde? Pela escola. Especificamente internet é um debate muito sobre redes sociais, né? Redes. E escola é a ideia da formalidade. Então, é um conteúdo que você acessa e que tem embasamento científico. Ou você vai por um caminho ou vai pelo outro. E galera, é sintomático, é um sintoma. É sintomático que a gente primeiro pense em internet do que escola. O que que isso mostra, Luísa? Que hoje, no mundo, a escola perde sua relevância enquanto acesso à informação. É pensada hoje como uma fonte secundária. Segunda coisa que você pensa é escola. A primeira é rede social e internet. Isso é perigoso, concorda? Isso é perigoso. Não entendi ainda o lance de por que abandonar.
Porque ou vai ser, então, uma tese sobre influência midiática, internet é mídia, sim? Ou vai ser falha educacional. Provei, tá vendo? Mas tu vai deixar escapar o debate sobre invisibilidade? Mas ou vai ser culpa da escola ou vai ser culpa da mídia. Pronto. Resolvido o problema. Ganhou desdobramento, tá vendo? Dentro do parágrafo. Dentro do parágrafo, causa e consequência. Mas sempre vai ser causa e consequência dentro do parágrafo. Gente, não existe aqui se você está fazendo esse parágrafo, pare. Não existe parágrafo que não tenha consequência. No nosso método e no Enem, eles privilegiam muito a consequência, como desdobramento. Então tem que ter, beleza? Ou como fechamento, consequência lá no final, ou no meio do caminho, uma consequência, para poder convencer sobre o que você está falando. É preciso colocar consequências. Qualquer desigualdade. Para a gente, no método, qualquer desigualdade. Não, não. O Milton Santos, ele também é para qualquer desigualdade, desde que o debate seja sobre você não ter tido acesso a algum direito. Por isso que eles são muito próximos. Mas é óbvio que, por ser geógrafo, o Milton Santos nos leva a um debate mais sobre o planejamento da cidade. Então, fica perfeito para a desigualdade socioespacial. Tá, continuando. Convenci? Pode ser? Ninguém vai mais usar como tese, mas vai usar como desdobramento, né? Perfeito. Terceiro ponto. Terceiro ponto de hoje. Interesse mercadológico. O interesse pode ser também desinteresse. Interesse ou desinteresse mercadológico. Ô Murilo, chamei tua atenção para o que não é importante nesse momento. Chamei atenção para interesse e desinteresse. Faz sentido para a nossa pauta de hoje, mas o mais importante é a concretude. O que é mercadológico? O que significa esse mercadológico nessa tese? Boa, lucro, capital, beleza? E qual o problema de querer dinheiro? Isso. O problema do lucro e do capital, desse interesse mercadológico ou desinteresse mercadológico, é o lucro, acima de tudo, a custo de quê? Aí vai muito para uma questão ética, de responsabilidade social. Aí pode ir para saúde, meio ambiente, cultura, o que vocês quiserem, tá? O que vocês quiserem. É a ideia do lucro acima de tudo. Vou dar alguns exemplos, tá? Até porque, meus amores, agora eu vou começar a juntar muito teses com temas, já cumprindo a parte da página 2, tá? Vamos lá. Exemplos de como isso pode acontecer. Letra A, consumo de álcool. Bora lá. Consumo de álcool, nesse debate de interesse mercadológico, é mais interesse ou desinteresse? Interesse em quê? Em fazer você consumir cada vez mais, mesmo que isso degrade a sua saúde. B, jogos de azar. É interesse ou desinteresse? Interesse, de novo, em fazer você ficar viciado nessa porra, gastar muito dinheiro, achando que vai ganhar alguma coisa. Mas é tudo viciado, tudo jogo viciado, e você, quando perceber, está devendo milhões para as bets. C, parques nacionais. Desinteresse. Aí não é mais interesse, é desinteresse, porque é desinteressante para mim, enquanto mercado, ficar valorizando cultura cigana,
indígena, quilombola, ribeirinha, ninguém consome essa cultura, foda-se. Não é mediaticamente interessante, não gera lucro. Aí é desinteresse. Ficou claro? Esse é o caminho. Ou é interesse ou é desinteresse. E agora, para bugar a cabeça de vocês. Tu tá com muito frio? Quer um casaquinho? Tá. Quando tu pegar, tu pode usar esse aqui que é do lã de alpaca, que é a prima da lhama. Quentinho, 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 tá? Aham, direto de Cusco. Naquele tema sobre o câncer. Sim, Foi sobre o desinteresse, no caso, na busca de uma cura. indústria farmacêutica. Perfeito, perfeito. Ó, então aqui eu vou colocar a medicalização da vida. O tema da medicalização da vida ou do câncer, tá? Que eu vou colocar separado. F, câncer. Tá, mas volta pra cá. Dietas radicais. Santaninha, olha que interessante. No tema das dietas radicais, eu posso ligar tanto a influência midiática quanto interesse mercadológico. Vou explicar, mas você já está sabendo qual o caminho, né? Pega a Virgínia, pega a Maíra Cardi, entendeu? Elas têm influência midiática. São criadores de conteúdo, são chamados influencers digitais. E há um interesse por trás. Nesse momento, nós temos um grandíssimo BO. Temos um problema gigantesco para resolver. A minha tese, então, Gladys, dito isso, né? A minha tese é interesse mercadológico ou é influência midiática? Véi, tá vendo o problema que você. Ei, tá entendendo? Isso na hora da prova dá um nervoso do caralho. Ou você se afoba e vai pelo que. Ah, eu vou pelo que eu gosto mais. Não, não, não. Não é o que gosta mais, é o que tem que ser feito. Volta, pensa comigo. O tema é dietas radicais. Está falando mal de não especialistas, de pessoas que usam o seu poder midiático para influenciar pessoas a consumirem produtos que não são bons, que vão deixar sua saúde lesada, lesionada, sei lá, o que seja. Isso é interesse mercadológico ou é influência midiática? Vamos lá, decidam. É uma relação sim de causa e consequência. É uma relação causal. Mas qual é o motivo? Qual é a causa? É o interesse ou é a influência? Veja só. Se você pensar que é por causa da influência que ela consegue ganhar dinheiro, tu tá pensando errado. Porque eu não tô perguntando como ela consegue fazer isso. Eu tô perguntando por que esse problema existe. E ele existe por conta do interesse mercadológico. Contextualmente, temos o quê? A influência midiática. Então, é uma tese sobre interesse mercadológico e, como contexto e desdobramento, a influência da mídia. Ou seja, eu, criador de conteúdo, usando a rede social para ganhar mais dinheiro. Fechou? E, obviamente, moldar comportamentos. Ninguém fala sobre isso. Aí chega a Virgínia e fala: vocês estão sabendo disso? Não. Ah, mas tem, sabia? Pô, a Virgínia falou, então tá certo. Aí ela cria mercados, cria nichos, cria produtos, visando o quê? Manutenção da empresa dela, lucro e somente só. Tá nem aí para você. Interesse mercadológico pra caralho. Isso aqui é interesse mercadológico, mas com a influência midiática, porque tá falando de blogueiros, de criadores de conteúdo. Não, 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 não. Tem que falar, né? Esse é um caso específico, por isso que eu chamei a atenção só para ele. Parques nacionais não tem esse debate, concorda? Existe debate, Bucão, para parques nacionais assim? Interesse e influência é muito quando você envolve criadores de conteúdo.
Mudança de mentalidade na rede social, beleza? Só nesse sentido, só nesse caso. Vamos lá. Outro também que se encaixa aqui, consumo de álcool. Qual é a influência midiática? Não é de criadores de conteúdo exatamente, mas de mídias que influenciam. Música e filme, por exemplo. A glamorização do abuso do álcool em músicas sertanejas. Aí veja só, olha que interessante, Mari. Nesse momento você está na dúvida. Caralho, eu vou usar então glamorização do abuso do álcool, eu vou usar influência midiática ou eu vou usar interesse mercadológico? Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar, né? Pá, pá, pá. Beber, cair, levantar. Isso é influência midiática ou interesse mercadológico? Ele é mídia. O cantor é mídia de entretenimento. Sim? Então é influência midiática. E o interesse mercadológico é o quê? Contexto e desdobramento. Por que se fala tanto sobre beber, cair e levantar? Tu quer mesmo que as pessoas fiquem dopadas de álcool? É porque ele sabe que os grandes festivais vão convidá-lo, que as mídias serão mais fáceis de serem alcançadas porque tem um apelo. Então dá para fazer mais dinheiro. Entendeu o que eu tô falando? Às vezes você vai ter que inverter, pô, a lógica. A tese é influência midiática e o contexto de desdobramento é interesse mercadológico. E às vezes é só um comentário, Bianca. Não é nem para você ficar se aprofundando muito no interesse mercadológico, não. É um comentário para dizer que o mercado funciona assim. Quer ter sucesso nesse mundo sertanejo, tem que ir por esse caminho. Tem uma galera que não vai. E aí é mais difícil. Gente, Wesley Safadão, Gustavo Lima, a que faleceu Marília Mendonça, hã? Leonardo. Pô, é muito mais fácil, galera. Tá ligado? É muito mais fácil fazer sucesso nesse viés. Tô dizendo que é um sucesso fácil, mas é mais fácil. Depende. Por exemplo, nesse caso, consumo de álcool e dietas radicais, eu iria para os próprios influenciadores. Então, por exemplo, Wesley Safadão, Gustavo Lima, eu usaria a música deles. Repertório artístico. Para dieta radical, o caso Virgínia, o caso Maíra Cardi, entendeu? Eu iria especificamente para os criadores de conteúdo. Já se não envolve criador de conteúdo específico, seja na música, seja na rede social, aí vale a pena aquela ideia da infodemia, da intoxicação midiática. E aí temos dois repertórios, tá? Então vamos lá. Mais, não é genérico, mais versátil seria Domenico De Masi. Não, não, aí não, não recomendo não. Porque ele é muito específico para questões políticas. Ah, não, a massa cria não sei o que da minha. Tá, gosto, gosto. Perfeito, rapidinho. Domênico De Masi está na revistinha Intoxicação Midiática. E a intoxicação é porque chega uma hora que você não consegue nem mais ter. Você não consegue nem mais entender o que você está consumindo, de tão intoxicado que você está. Também influencia no senso crítico. O teu senso começa a ser contaminado por essa toxicidade. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han para infocracia. E dentro da infocracia, a ideia de infodemia. E, Matheus, não é a mesma coisa. Intoxicar você mediaticamente parece ser a mesma coisa que uma epidemia de informação. Parece a mesma coisa, né? Muita informação. Epidemia de informação, muita informação. Intoxicação midiática, muita informação. Beleza. Só que tem uma diferença. Para o Byung-Chul Han, essa infodemia é para te controlar socialmente, psicologicamente e, principalmente, politicamente. Coisa que o Domenico De Masi não fala. Domenico De Masi fala sobre manipulação, pensamento crítico, mas não sobre psicologia e política. Porque a crítica do Byung-Chul Han é muito sobre, por exemplo, como as big techs, as grandes empresas de tecnologia, controlam o teu comportamento psicológico e político.
Principalmente quando a gente fala de eleições. A gente vai para o campo das eleições, aí que fica mais notório ainda esse debate do Byung-Chul Han. E ele usa muito essa comparação com a política. Controle psicopolítico. Tá. Não, não, nenhum dos dois. Porque aí, Matheus, volta para o que a Sofia falou. Nesse caso, tu tá no campo de machismo, feminismo. Tu tá no campo de questão de gênero. Aí, apesar da sua tese ser influência midiática, o seu debate é sobre o machismo enraizado. Valeria a pena, de repente, a depender da tua vibe, mudar a tese. Porque aí tu ganha Judith Butler. Entendeu? Sofia, Da Comunidade de Guerras Radicais, né? escreve aí, por favor. Escreve aí. O teu. George Orwell. Tem, Quebrou não, quebrou não. Agora quer. tem um que eu não lembro específico quem fala, mas eu acho que tá na revistinha, que eu lembro da revistinha do ano passado, Ah, que tá dando esse ano. ah. Era se adaptar a o corpo ele tem que se adaptar à cartografia da sociedade. Frei Beto. E também. Obrigada. Quando você falou da influência midiática, eu lembrei daquele filme de Lama da Lúcia. Bom também. Rapidão, rapidão. Deixa ela falar. Deixa ela terminar de falar. Pode falar, tô prestando atenção. Só essa questão, porque tipo, isso aqui é mais. Então, o dilema das redes, eles fazem a mesma análise que o Bill Churran, mas não como filosofia, né? Fazem como tecnologia. É. Então, dá para você fazer a apresentação do dilema das redes enquanto documentário na introdução, se o tema for tecnologia, né? E Byung-Chul Han para falar de psicologia política dentro do desenvolvimento. Tá, tá bom. Beleza, beleza, perfeito. Pegou? T2 já. Manda para mim, pô. Manda. Já? Certeza? Dois? Você pegou dois? Esse é o segundo, mulher. Já dei, já? Tá, calma. Quem ficar até o final, final mesmo, vai pegar a serenata. Vou separar dois para mim, tá? Olha, gente, do nada, velho, a Júlia aqui. Salva de palmas pra Júlia Oliveira, por favor. Não vou acabar nem tão cedo, viu, Fê? Prometo. Vá pra casa, mande o WhatsApp, é melhor. E quando eu acabar aqui, eu vou ter que preparar a aula de 8 horas. E lanchar. Bora, rapidão. Maria complementou com George Orwell. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Quem é a massa? Os criadores de conteúdo. Não, desculpa. Somos nós. Mantendo a marca. Marca criador de conteúdo. Virginia, por exemplo. A marca mantém a mídia. As Big Techs. E a mídia, Big Techs, controlam a massa. Aí vamos lá. Isso aqui dialoga muito bem com o Byung-Chul Han. Demais com o Byung-Chul Han. Demais, demais, demais. Aí tu não vai usar os dois, né? Obviamente. Usando o Byung-Chul Han, George Orwell vira desdobramento. Usando George Orwell como repertório, Byung-Chul Han vira desdobramento. Diz. Quem mais ia complementar? Fala, Camila. Tchau, lindão. Tá.
Da questão de, tipo, por exemplo, É mais a relação de causa e consequência. Por exemplo, eu sou Gustavo Lima. Eu fiz uma música para fazer você beber. Qual é a causa então do problema? Eu, Gustavo Lima. Eu, Gustavo Lima, sou interesse mercadológico. Eu vendo bebida, eu vendo música. Música que te influencia. Música que influencia o seu comportamento. Para beber mais, beleza. Quem vai ganhar com a bebida é outra galera. Eu vou ganhar com o teu comportamento. Por quê? Porque nos shows, na televisão, nas mídias de geral, eu posso receber patrocínios de Skol, de não sei o quê, como aconteceu nas lives com o Gustavo Lima, por exemplo, tá ligado? Meu irmão, a galera chegou pesado nas lives durante a pandemia, pô. Skol fez grandes festivais, Brahma, grandes lives com 10 cantores. Lembra? Que deu merda pra caralho pro Gustavo Lima, inclusive, tá? Não sei se vocês lembram, mas ele foi quase cancelado durante essa época. Assim, ó, por um triz, assim, ó. Porque ele ficou bebaço na live, lembra? E era sem indicativo lá. Não tinha regulação, mas a classificação. A classificação indicativa não estava lá 18 mais, irmão. Deu um BO do caralho, quase, quase. Não, rolou processo, tá? Só para deixar claro. Ele foi processado. Não sei o que aconteceu. Não foi preso, mas foi processado. Então, vamos testar. É tudo teste. Tudo teste. Vamos lá, Camila e Santana, vamos testar? Eu, Gustavo Lima, fiz uma música para fazer tu beber. Eu não estou ganhando com isso, é mais a influência mesmo, ter influência sobre, então influência midiática. Mas alguém vai lucrar. Quem vai lucrar? Uma indústria. Qual a indústria? A indústria do álcool. Essa indústria tá nem aí se você vai passar mal, se você vai consumir pouco, se você é criança, adolescente. O que eu quero é lucrar. Deu certo. A ideia do Karl Marx, lucro acima de tudo. Inclusive, acima de vidas jovens, vidas humanas. Deu certo. Parques nacionais. Eu não tenho interesse em valorizar a cultura indígena. Para mim, Karl Marx não está muito latente, concorda? Para mim é muito mais fácil usar um teórico que defenda o apagamento de culturas devido à desvalorização. Então, devido a um desinteresse mercadológico, há uma desvalorização. E aí a gente usou, se eu não me engano, em parques nacionais, a gente usou o Claval, Paul Claval, que é o geógrafo de cultura. E o Capra, Fitzgerald Capra. Aí para mim faz muito mais sentido. Então nem sempre vai dar para usar Karl Marx para interesse mercadológico, porque às vezes é desinteresse. Então não é tanta questão do lucro. É tipo assim, eu estou abrindo mão desse lucro porque é tão pequeno que é melhor gastar minha atenção com outra coisa. dá pra falar. Mas daria pra usar a ideia dele daquela frase da desvalorização do mundo humano, se dá proporção direta à valorização do mundo das coisas. Sim, 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 total, total. Vale, exatamente, o humano vale menos, o dinheiro vale mais. Cara, isso é bom, viu? A ideia de que o dinheiro vale mais do que o ser humano. Numa balança, pesará mais o lado do dinheiro e não do ser humano. Foda, impactante, tá? Pode chorar. Cuidado para o avaliador não chorar, viu? Desumanização absurda, velho. Tá, próximo tópico. 4, tópico 4. Desigualdades. Tópico 4, desigualdade. Calma que a gente tá acabando. Como vocês são turma power, eu tô conseguindo juntar teses e fazer bolinhos, né, categorias de teses. E demorou porque tivemos, enfim, né? Conversinha, eu fiz o tema, por exemplo, na turma light eu não fiz o tema, só com vocês. Tá, desigualdade. Quais são os tipos de desigualdade? Só... Gênero, exato.
Qual mais? Racial. Aham. Qual mais? Toma, porra. Assim, você entendeu, porra, né? Só que a desigualdade etária é mais etarismo, não? Não é? Pode ser? Porque desigualdade é o impedir que você acesse alguma coisa. Etarismo é só o preconceito. Entendeu? Preconceito, é preconceito. É preconceito, não é desigualdade, não. Ah, tudo bem, tudo bem. Pra questão digital. Então não bota etária, pô. Que etária é o preconceito. Coloca desigualdade digital. Segregação digital, certo? Desigualdade digital. Tá. Ei, coisa pra caralho, concorda? Olha o tanto que tem. Para cada um desses, ou para cada grupo, tem uma vibe, né? Então, por exemplo, socioeconômico. Quem mais sofre? Calma, pobres. A única informação Cuidado com isso. A única informação que você tem é de dinheiro econômico, entendeu? Aí se você for para a questão racial, aí poderia ser, né? Uma desigualdade socioeconômica que envolve também o negro, mas aí você teria que defender que o porquê do negro sofrer mais, num contexto socioeconômico. Pós-abolição, tá, tá, tá. Beleza, perfeito. Mas você tá certo, viu? Aqui é o quê? Quem sofre mais? Pretos, negros, pessoas negras. Gênero, quem sofre mais? Mulher, mulher, LGBT. Beleza? Eu sei que é um debate que a gente não faz, né? Tá ligado? É um debate que a gente não faz. Até porque a gente não aposta tanto em LGBTfobia, não é? Não, aposta sim. Gente, entenda, é a única minoria que não caiu ainda. A única. Não há outra. Tudo já apareceu. De criança a idoso, mulher, indígena, ribeirinho, cigano, quilombola, o que você imaginar. Só tá faltando LGBT. Só falta LGBT. Só falta. Aí é ter colhão, ter coragem, entendeu? Pra cobrar. É ter coragem. Porque eu tô falando, Gladys, de 8, 10, 12 meses, Braskem tá afundando, tá? Vamos correr. Eu vou tentar. Tá querendo. Ó, e espacial, periféricos, 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 top. Qual é o único momento em que você pode falar sobre pobreza? Se a questão for de dinheiro. Então, mercantilização dos direitos. A vida virou uma mercadoria. Qual o único momento que você pode falar sobre periferia? Planejamento da cidade e sobre a divisão entre quem tem acesso porque a cidade ajuda e quem não tem acesso porque a cidade não ajuda. Então, por exemplo, para periféricos, para um debate sobre pessoas periféricas, vale muito moradia, mobilidade urbana, percebe? São temas muito específicos. Não dá para você falar, a exemplo de pobres, pretos e periféricos, em qualquer argumento. Vai ficar bobo, ingênuo, tá ligado? Até porque a questão de periferia é uma história recente do Brasil. Diferente de, por exemplo, pós-abolição. Tá. E digital? Entrou a questão de idoso, né? Idoso e criança. Não, peraí. Criança, desigualdade, ela não. Entendeu o que eu tô falando? Idoso pode até ser. Hã? Boa. Tem a ver com o debate sobre analfabetismo, com certeza.
Aham. Porque tu não tem dinheiro para comprar. Tu não tem. É, exatamente. Pô, a gente não tem internet gratuita no Brasil. É muito difícil você encontrar internet gratuita. Há lugares específicos, escolas, centros culturais, algumas praças e tal. E olhe lá, exato. Gostei, viu? Gostei. Pode falar, Camila. Pode falar, Camila. E caralho. Tei. Braba, viu? Ia passar, viu? Não, a gente vai tratar como uma coisa à parte. Mas entra como social, sim, mas eu acho que vale a pena tu valorizar como uma coisa à parte. Vocês concordam? Pô, muito bom isso aqui, velho. Quer ver? Bom pra caralho? Bom, bom, bom. Pandemia. Pandemia. Isso aqui é pandemia, pô. Isso aqui é pandemia. 2 anos caóticos de alunos que desistiram de estudar, pô. Você tem noção? Isso, entra com digital, concordo. Entra. Tá, beleza. Então tá no mesmo bolo aqui, né? Tá no mesmo bolo. Digital educacional por conta da pandemia. Saiu da pandemia, é só educacional, só digital. Entendeu? Bom não, bom, né? Bom não, bom. Aí o aluno decide colocar negligência estatal. Para mim, perdeu o impacto. Concorda? Perdeu o impacto. Mário, olha o tanto de impacto que você tem. Analisa o tema, analisa a coletânea e diz se é racial, se é educacional, se é digital, se é de gênero, se é socioespacial. Tá entendendo? É gigantesco. Porque a negligência, a depender, Duda, tá no texto inteiro, pô. Teve análises nossas, houve análises nossas, em que a negligência estatal estava da linha 1 à linha 30, pô. Entendeu? Tem que ficar preocupado. Vai para o específico, é sempre melhor, pô. É sempre mais impactante. Mas, querendo, ganha uma vantagem, né? Que negligência é abrangente, qualquer informação nova já é desdobramento. Só que se você demora para começar, vai parecer um tópico frasal gigantesco, chato pra caralho de ler. Pro repertório mais difícil. Numa dessa aqui, ó, desigualdade de gênero, Judith Butler. Desigualdade racial, pós-abolição. Desigualdade educacional, Paulo Freire. Desigualdade socioeconômica, pobres, mutilação das cidadanias, Milton Santos, ou Ariano Suassuna, ou David Harvey. Pelo amor de Deus. Entendeu? Aí não, desculpa, aí vai usar a negligência estatal, instituição zumbi. Não, nada contra o Bauman, tá? Mas porque eu nunca vi um aluno usar muito bem a metáfora do zumbi, por exemplo. E adianta usar então o Bauman, se não vai explicar muito bem a história do zumbi, tá ligado? O cara parou o livro dele para criar uma metáfora, irmão, do zumbi, e a gente simplesmente ignora. Não vale a pena então, pô. Se é para ignorar, não vale a pena. Ficou claro isso? Mari, fique chateada comigo não, tá? Ponto 5, antes de encerrar. E agora é preconceito, tá? Agora eu vou conseguir encerrar e vou ficar tranquilo, tá? Camila, senta aí. Contribuindo bem pra caralho, vai embora. Tu tá com coisa pra fazer? Ah, então vai, vai. Tchau. Tchau, Camila. Preconceito, também chamado de estigma. Preconceito, também chamado, ou no campo semântico, de intolerância. Concorda? Tá. Ô, Bruninho, isso aqui é realmente tese ou é mais tema? Opa, chegou num debate interessante. Let, ou tu vai usar como tese, ou vai aparecer como tema. Quer ver? Estigma associado a doenças mentais, 2020. Intolerância religiosa, 2016. Falta de empatia. Concorda que tem a ver com falta de empatia? Preconceito? Falta de empatia, 2020, segunda edição, PPL. Vulgo PPL. 2020 PPL. Caralho, tá entendendo o que eu tô falando?
Não estar preparado para tese e preconceito é não estar preparado para temas que envolvem preconceito. E eu deixo bem claro, Bia, não, quase não usamos a tese e preconceito. Eu estou inserindo ela nessa recapitulação mais por uma precaução de tema do que de tese, tá? Até porque, vejamos, derivado do preconceito, por que nós temos preconceito? Por consequência, apagamos pessoas ou apagamos culturas. Percebe? Que a tese do preconceito, então, a depender do debate, na verdade não é preconceito, é invisibilidade social. Anota isso, por favor. Invisibilidade social. Quer ver? Vamos. Véi, a aula está muito fechadinha, rapidinho, desculpa. A aula está muito fechadinha. Maria, me lembre, tá? Mas é porque senão eu esqueço. A aula está muito fechadinha nesse sentido. Quer ver, Lu? Vou mostrar. Tema: desafio do esporte. Hoje, 1 hora atrás. Desafio do esporte. Tese da Sofia: machismo enraizado. Ou algo do tipo, para usar Judith Butler. Certo? O que é o machismo se não preconceito? Concorda? Mas eu falei, não use a tese machismo, use a tese subrepresentação, que é outro nome para o quê? Invisibilidade social. Manutenção de. Velho, tá percebendo que é muito mais uma escolha da tua vibe do parágrafo do que exatamente de tese? Bianca, não é sobre escolher teses, é dentro do meu parágrafo, do que eu quero falar, qual é a tese. Nunca antes, depois. Pode ser que a Alanis até diga, não, eu quero escrever uma tese sobre invisibilidade social. E aí ela vai começar a escrever, ela vai se empolgar, mas vai chegar à conclusão de que não era invisibilidade social. Ela vai chegar à conclusão, porque ela escreveu pra caralho já tudo, de que a tese dela é sobre machismo, especificamente machismo. Ou ela vai chegar à conclusão de que qual foi o que eu falei? Subrepresentação, falta de representatividade. Por que isso, Bruninho? Porque ela percebeu que é muito mais uma questão midiática, não do esporte, tá? Mas também sobre o esporte. É muito mais sobre mídia. Neymar ganha muito mais mídia do que a Marta, pô. Tá natural que a mulher, enquanto esportista e enquanto imagem do esporte, fique ocultada, fique apagada. E o homem ganha muito mais mídia do que a mulher. Quem mais faz propaganda, pô? A Marta ou o Neymar? E eu tô falando do Neymar, que é absurdamente gigante, tá? Mas a Marta ou quem? Vinícius Júnior também é gigante. Gabigol. A Marta ou o Gabigol? Gabigol, pelo amor de Deus, né? Marta, Gabigol, tá ligado? É louco, velho. Tá, beleza. Vocês entenderam? Que não é para decidir definitivamente antes de você terminar o parágrafo, pelo amor de Deus. Pode até ser para começar, mas no final, lê de novo e agora sim decide e define qual é a tese. Nunca antes, sempre depois, tá? E para mim, a pergunta mais importante para agora sim a gente encerrar. Agora sim para a gente encerrar, tá? Por que somos preconceituosos? Por quê? É uma resposta fácil, viu, galera? Hoje vocês tentaram responder de modo muito difícil. Que histórico do país é bom, mas depende do histórico, depende da história, depende do momento histórico. Ficou difícil, já. Hã? Boa, boa. A questão estrutural da cultura. Isso. Tchau, Mário. É uma questão estrutural. Beleza, mas ainda ficou um pouco filosófico. Concorda? Lacuna educacional, aí vai para o primeiro tópico da aula. Aí virou lacuna educacional. Não, a resposta para mim, e aí, obviamente, é uma questão muito aqui impositiva mesmo, né? Nesse momento é impositiva. Eu gostaria que você fizesse isso, por exemplo. Para mim, a resposta é porque somos intolerantes às diferenças. Percebe que foi muito mais simples essa resposta? Não, mas aí a questão do desinteresse, da história, é desdobramento teu, pô, do teu parágrafo, com as particularidades do teu tema. Isso aqui é independente de tema.
Isso aqui é independente de história. Isso aqui é sobre a sociedade. A gente não tolera a diferença, pô. Porque na diferença eu não me vejo. E eu odeio não me ver. Odeio, odeio. Eu tenho que me ver constantemente, pô. Na fala, na roupa, na língua, nos costumes, nas tradições. Tá entendendo o que eu tô falando? Porra, velho. Isso aqui é intolerância religiosa, isso aqui é machismo, isso aqui é misoginia, é preconceito contra o surdo, cadeirante, esquizofrênico, entendeu? Mas é bom mesmo ter preconceito, porque esquizofrênico é complicado. Não, é perigoso pra caralho. Não, o cara vai aqui, falando sozinho, vai do nada, pega uma faca e mata você, pô. Não, que voltem os hospícios, tá? Portugal Ramalho, volta! Tô brincando, meus amigos, é stand-up, stand-up. Quando você falou do tema sobre a importância da arte, que basicamente a arte você leva por vivências que você não vive. Então, a partir da arte, você passa a enxergar a realidade. Muito. Tá, então tem a ver com o quê? Pra fechar, empatia. Empatia. Ser ou não ser formado para a empatia, para a responsabilidade de enxergar no outro o diferente e achar que esse diferente é importante para a sociedade democrática. Não, então, mas aí controle social foge da tese preconceito, é mais o teu argumento para a vibe do teu tema. Aí é muito particular, mas é possível, sim. Só não é versátil para preconceito. Eu acho. Por exemplo, os temas que você debateu, que você conseguiu usar o Orwell, faz sentido. Vamos lá, para encerrar mesmo, um debatezinho, para encerrar mesmo, agora é real, real oficial. Um tema sobre liberdade de expressão e ódio. Liberdade de expressão e ódio. Tem a ver com preconceito? Demais, pelo amor de Deus. Demais, pelo amor de Deus. A tese pode ser, então, a própria liberdade de expressão e ódio ou o preconceito. E liberdade de expressão e ódio vira o quê? Contexto, desdobramento. Ficou claro isso? Meus amores, para mim, uma grande recapitulação, uma grande revisão das nossas teses mais versáteis, tá? Quem quiser pode vir aqui e tirar direto do tablet. Acho que fica melhor. Meus amores do online, os amores do online, tamo junto. Muito obrigado. Perdão pela maluquice que foi hoje. Teve muita coisa, teve historinha, teve tema, teve recapitulação de teses, temas, um monte de coisa, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aula mais longa porque foi a última aula, tá? Tamo junto. Pode ficar, só não tiro dúvida, tá?